Tchau, João. João, está na salinha de aula, João. Ai, João. É uma figura, João. Está lá em João. Vamos abrir a palavra de Deus em João. Capítulo de número 9. Olha, eu quero louvar a Deus porque nós estamos no mesmo Espírito. Vocês não curtem? Vai aqui não. Em algum lugar que foi. Ei, som. Ah, voltou. Alguma coisa desligou aí. Tomada desligou? Então a transmissão caiu. Volta aí. Carrega de novo. A tomada aí eu tenho que dar um jeito nisso. Todo dia eu falo, né? Estou parecendo aí de velho. Entendeu? Ed. João capítulo 9. A manifestação da glória de Deus. Hoje tudo falou de glória de Deus, né? E eu louvo a Deus. Estamos no mesmo Espírito. Eu quero dizer que tudo que está acontecendo na tua vida é para que se manifeste a glória de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Todos estão com o livro aberto de João, né? Evangelho segundo João. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Conserta isso aí, por favor. Quem pecou? O cego ou seus pais? Essa é a grande pergunta, né? Desse texto que Deus hoje vai vamos tentar aí explicar um pouco sobre esse assunto, porque é um assunto muito interessante para podermos divagar na palavra de Deus hoje, em nome de Jesus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você pode ficar confuso com esse versículo, já que vejo que é uma injustiça muito grande uma pessoa ser punida por Deus pelo pecado de outra pessoa, como diz esse versículo. E o nosso Deus é justiça. Quem crê que o nosso Deus é justiça, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. A minha pergunta é:
Deus realmente pune uma pessoa pelo pecado de outro? Como explicar isso? Não podemos fazer uma abordagem muito simplista em textos como esse, que tem uma compreensão um pouco mais difícil. Assim, vamos usar uma das boas regras de interpretação bíblica. Está muito esquisito. Tira agudo, está muito agudo. Está metálico. Eu vou tirar esse microfone e vou pegar o outro. Está mal. Por favor. Me perdoe, mas não consigo. Fica metálico demais aqui para mim. Ô, glória! Aleluia! Aleluia! O som está melhor, né? É mais imponente, né? Fica com a voz do teu pastor, né? O teu pastor não tem aquela voz. Uma voz metálica. A minha pergunta é: Deus realmente pune uma pessoa pelo pecado de outra? Como explicar isso, igreja? E eu digo para você que nós não podemos fazer uma abordagem simplista desse processo. Nós vamos usar as boas regras de interpretação bíblica, que é procurar mais textos para esclarecer qual o pensamento que a Bíblia apoia com relação a esse assunto. Em primeiro lugar, existem textos claros que confirmam ou que afirmam que uma pessoa não é punida por Deus pelo pecado de outra. Vamos lá em Ezequiel, no capítulo 18. Versículo de número 20. A alma que pecar, essa o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Esse texto de Ezequiel foi escrito justamente em resposta àqueles que erradamente pregavam que Deus punia alguém pelo pecado de outro. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 2, fala isso: olha, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se botaram. Então, nós não podemos passar uma coisa em diante, uma coisa que nós praticamos o erro. Mas apesar de Ezequiel 18, 20 e de Êxodo 20, versículo 5, como nós lemos, parecerem textos contraditórios, porque Êxodo diz que até a terceira e quarta geração vai uma maldição, daqueles que aborrecem a Deus. Na verdade, não são. O enfoque de cada um é diferente. Ezequiel fala da culpa moral pelo pecado, dos atos em si. E essa não pode ser transferida para os filhos, pois cada um dará conta de si. Romanos capítulo 14, versículo 12. Vamos lá passear, porque é um assunto muito interessante e que Jesus deixa um recado para a gente nesse texto, de João 9. E esse recado é o que eu quero falar para você nesta noite. Romanos 14, versículo 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é Novo Testamento. Cada um dará conta a si diante de Deus. Já o texto de Êxodo 20 fala de consequência ou das consequências do ato do pecado. Isso sim pode atingir outros. Vou dar um exemplo muito claro. Uma mãe que se droga em sua gravidez fatalmente passará para o feto alguma consequência ruim. Mas de forma nenhuma o feto tem culpa por essa consequência. Mas ela o atingirá mesmo assim, por causa da inconsequência da sua mãe.
Em terceiro lugar, algo que passa desapercebido ou despercebido por muitos é o contexto da passagem de Êxodo capítulo 20. O contexto é o pecado da idolatria. Versículo 4 fala sobre isso. Vamos lá em Êxodo 20, para a gente poder ficar bem ligado no texto. Êxodo capítulo 20. Versículo de número 4. E Deus fala de idolatria: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então Deus fala que nós não podemos substituir Deus por nenhum desse tipo de contexto. Nem algo que está no céu. Quantas pessoas têm, né, acreditam numa imagem de um anjo? Um anjo habita, né? Fala de imagem que é feita, ó, embaixo na terra. Quantas pessoas acreditam em imagens que retratam coisas que estão sobre a terra? E também tem coisas que estão debaixo da terra, né? Como diz aqui, nas águas debaixo da terra. Então nós podemos ver aí que o contexto é o pecado da idolatria. E a idolatria é um dos piores pecados classificados por Deus. Não é qualquer tipo de pecado. As consequências de um pai ou uma mãe idólatra para a sua família são grandiosas, pois influenciará em muito nas escolhas dos seus filhos e também dos parentes, facilitando assim a entrada das consequências do pecado da idolatria na vida deles. É claro que esse pai e essa mãe não passarão o seu pecado de idolatria para eles, mas serão facilitadores, influenciadores negativos. A porta para o mal se encontra aberta. Por isso que Deus diz para a vida da igreja, para nossas vidas, não darmos lugar ao diabo. Por quê? Quando você dá lugar ao diabo, ao pecado, uma porta se abre, né? Quem faz o curso aí de cura e libertação, eu quero dar uma notícia boa, né? Comece a se inscrever, hein? Em janeiro nós vamos dar o curso de cura e libertação, e é muito importante para a tua vida ministerial. Toda vez que eu dou esse curso, muitos irmãos que entram nesse curso para aprender acham que estão endemoniados. Verdade. O negócio é tão profundo, vai tão fundo na nossa alma, que você acaba achando que também, opa, eu também preciso. Precisamos todos de libertação. E a libertação vem através do conhecimento. Então, cada vez, quanto mais você conhecer a palavra, mais liberto você será. E conhecereis a verdade, é o Bolsonaro aí, né? Ele diz que esse versículo é que conduziu a sua candidatura. E a verdade vos libertará, né? Então nós precisamos entender isso. Porque o pecado, quando ele entra numa família, ele facilita o contágio. A porta para o mal se abriu. Você pode repetir comigo? A porta para o mal se encontra aberta nessas condições. Uma família que tem o pecado da idolatria nos seus pais, essa porta está aberta para o inimigo agir pela família fora. Em quarto lugar, o outro fato importante que Êxodo 20 destaca é que essas consequências são passadas para frente pelos que aborrecem o Senhor, até a terceira e quarta geração, e diz o versículo, daqueles que me aborrecem. Ou seja, se uma pessoa tem pais maus, pais pecadores, mas tem uma postura de santidade na vida, não aborrecendo ao Senhor, certamente passará boas consequências aos seus e interromperá esse ciclo ruim.
Satanás não vai poder mais passear naquela família, não vai poder mais passear naquela, porque a porta foi. Você pode dizer, a porta da idolatria já foi fechada na minha vida. Aleluia. Mas nós vamos caminhar aqui e você vai ver se está fechada mesmo. Porque tem crente que idolatra cantor. Cantor evangélico. Tem crente que idolatra pregador. Tem crente que idolatra. Fulano, meu Deus do céu, vai para lá, corre atrás. E abandona até a sua igreja. Abandona o local onde Deus mandou ele se alimentar. Larga o seu comedor, para tentar comer. Aí você vai num outro lugar que o negócio lá está sendo tratamento para diarreia. As ovelhas lá estão tudo com diarreia. E tu entra lá e vai comer aquela comida que é para tratar a diarreia. E no pasto que tu dava era, saudável, fortificante, só coisas boas, né? Você largou a boa comida para comer, tomar remédio. Aí volta, o que acontece? Com o intestino preso. Porque lá eles estavam tomando remédio e moseca. Eles estavam tomando moseca para as ovelhas todas lá. Para vocês poderem entender. Porque cada pasto tem um tratamento. Você entra numa igreja, você quer ver que tipo de demônio está atuando naquela igreja? Você vai ver. Tem igreja que irmão não fala com irmão. As famílias estão divididas. Os movimentos, os departamentos estão em guerra. Aí Deus está tratando, ali é só chicote. Aí tu vai lá, ai, sai correndo cheio de marca, chega aqui todo de marca. Porque eu fui ali, levei e foi chicotado. Estou mostrando para você que, por isso que Deus separa as ovelhas em rebanhos, em grupos, para serem cuidadas, tratadas. Mas a idolatria faz a pessoa sair do meio do rebanho. Vamos continuar aí. Se uma pessoa tem pais maus, mas tem uma postura de santidade, já falei, né? Interromperá esse ciclo ruim. Haverá uma interrupção desses aborrecimentos. Um exemplo disto foi o rei Josias. Quem já ouviu falar do rei Josias? O rei Josias, seu avô era Manassés. Manassés foi considerado o pior rei de todo Israel, de todo Judá. Aquele rei deixou Deus desesperado. Ele irritou tanto. Já viu uma pessoa irritada? Deus ficou tão irado com Israel que disse que ia acabar com a nação. Ia permitir aquela cidade ser totalmente destruída. Iam derrubar a casa do Senhor. Os muros seriam totalmente derribados. Os palácios seriam totalmente queimados. Por causa de Manassés. E Manassés era do povo de Deus. Então tem Manassés no meio da igreja que traz problemas. E que precisam o quê? De cura. Precisam ser tratados. Então, Josias tinha um avô desse nível. Eu quero falar de avô agora. Ontem, no culto, o vovô Joaquim impôs as mãos na netinha, ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, vovô e vovó, transmitam a bênção de Deus. É verdade. Transmitam a bênção de Deus. Quanto vovô trazendo problemas para os netos, para os filhos, para a família. Mas a minha neta estava ali, eu botei a mão na cabeça dela e o Espírito Santo fluiu. E ela foi batizada com o Espírito Santo ontem, na quinta festa da primavera. E ela começou a falar, e eu virei para os pais e falei assim, foi batizada. Deus me falou, Fernanda, Deus me falou que ia batizar ela. Olha, Deus não é Deus de confusão. Dizer que ia batizar e não batizasse, né? É verdade, Deus não é. Mas olha, vovô,
O vovô Manassés devia ser muito ruim, muito complicado aquele vovô. Ele não amava os seus netos, não amava os seus filhos. Porque um homem que trata dessa forma, ele não sabe transmitir a bênção. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos aprender a transmitir a bênção e não a maldição. Quando Deus chama Abraão, diz para ele: "Se tu uma bênção." Se tu uma bênção. Então nós precisamos nos tornar bênção. Você pode levantar a tua mão e dizer: "Senhor, eu quero me tornar uma bênção. Por onde eu passar, eu quero abençoar. Em nome de Jesus." Aleluia. Então, o pai de Josias, filho de Manassés, chamado Amon, seguiu o mesmo exemplo do seu pai. Por quê? Aquele exemplo, aquela porta que estava aberta, atingiu seu filho, e o seu filho optou por seguir aquele caminho, o caminho da idolatria. Isso tudo está descrito lá em 2º livro de Reis, 2º Reis, capítulo 21, versículo 2. E olha, não tem negócio de idade não, hein? Vamos lá, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Ó, 12 aninhos. E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efsibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai. Olha, Ezequias foi uma bênção, mas Manassés foi um problema. Ele não quis seguir o exemplo do seu pai. Às vezes você tem filho de crente que não é mole não. Está numa peleja aí tremenda com seu filho, né? Seu filho não quer seguir o teu exemplo, não quer vir para a casa do Senhor, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer louvar, não quer fazer nada. Mas Ezequias era um homem de Deus. A Bíblia declara que ele fazia o que era reto diante do Senhor. Mas seu filho Manassés foi um problema sério. Tem filho de crente que dá trabalho. Mas não mude o teu exemplo. Continue perseverando na fé. Amém? Continue perseverando em nome de Jesus. E diz assim, olha: pois tornou a edificar os altos de Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal. Imagina, Manassés levantava altar para o diabo. E fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Esse era Manassés. Agora vamos ver o seu filho, versículo 20. Tinha Amon, versículo 19, 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, olha, um nome bonito para uma menina, hein? E era filha de Arus, de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Então, Amon, seguiu os passos do seu pai. Mas Josias tinha tudo para receber essa maldição em sua vida, porém agiu diferente. O que eu quero dizer para você nesta noite? Se você agir diferente, o mal não tem como te pegar. Aleluia, glória a Deus. Você tem que tomar uma atitude de agir diferente. Amém, Jesus. Meu irmão, tem pessoas que seguem o papai, seguem a mamãe, mesmo sabendo que ela está errada, que ele está errado. Nós precisamos tomar posições a favor da palavra, a favor da nossa fé. E Josias passou a ser um dos grandes reis de Israel que serviram o Senhor de coração. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 2, diz, olha: fez ele
o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi. Meu irmão, nós temos referência. Qual é a minha referência? Jesus. Olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé. Amém. Quem? Jesus. Eu vou olhar para quem? Deus te deu um melhor modelo. As mulheres, quando querem ver uma modelo, olha para a Gisele, né? A Gisele desfila, pá, dá aquela parada, arrebenta, né? Roda para lá, roda para cá. Meu Deus do céu, tudo bem, mas o nosso modelo é Jesus. O meu modelo é Jesus. A minha referência é Jesus. É a palavra. Eu não posso abrir mão da palavra de Deus na minha vida. Se eu abrir mão da palavra de Deus, a porta do mal se abre. Para me manter a porta fechada, para o diabo não entrar na minha vida, eu preciso manter a palavra de Deus viva no meu coração. Amém, queridos? Foi isso que Josias fez. Ele diz aqui, ó, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Você pode olhar para os olhos do teu irmão que está aí do teu lado e dizer para ele, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Fala para ele, lugar de crente é no caminho. Aleluia. Aleluia. Esse texto fala que, mesmo tendo um pai e um avô complicados espiritualmente, Josias toma a atitude correta. Ele mostra que o mau exemplo do seu pai e do seu avô foram vencidos por uma postura digna diante do Senhor. Então eu tenho que me posicionar dignamente diante do Senhor. Você se lembra da ceia? Eu preciso fazer parte da ceia com dignidade. Então a minha postura diante do Senhor vai determinar a minha vida espiritual. Em quinto lugar, assim concluímos que a Bíblia não está se contradizendo nesses dois versículos. Um exame apurado de cada um deles e seus respectivos contextos nos mostra que Deus é justo em seu agir para com o ser humano e que não há contradição em sua palavra. Mas quem pecou? O cego ou seus pais? Essa pergunta ficou na Bíblia. Nós temos presenciado nos dias de hoje a chamada Igreja do Senhor afirmando que tudo que ocorre em nossas vidas é por causa do pecado. Jesus desmistificou esta afirmação. Jesus disse que tudo que ocorre é para que se manifestem na pessoa as obras de Deus, para que se manifeste a glória do Senhor nas nossas vidas. Você está passando por alguma luta? É para que se manifeste a glória de Deus. O que está acontecendo na tua história, na tua família, na tua vida, no teu caminhar? A glória de Deus está aqui nesta noite para se manifestar. Para se manifestar. Esta maldição atuava, né, como diz lá em Êxodo capítulo 20. Vamos lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículos 3 em diante. Muitas pessoas falam da maldição hereditária, né? A lei falava que existia a maldição hereditária. Versículo 3: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o escape, está no 6. Você pode falar comigo? O escape está no versículo 6. Aleluia. Esta maldição atuava na vida dos descendentes que aborreciam o Senhor, e ia até a terceira e quarta geração. Esta maldição acontecia por causa da idolatria.
A idolatria atrai também outros problemas para a vida do idólatra e de seus descendentes. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, afirma que a atração por pessoas do mesmo sexo é uma maldição do pecado da idolatria. Que coisa interessante. Lá em Romanos capítulo 1, se você não sabia disso, fique sabendo, hein? Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Que texto forte é esse? É por isso que a Bíblia nos estimula a fugirmos do pecado da idolatria. Porque a idolatria traz problemas sérios. É uma porta em que o diabo tem acesso. Não só à vida do idólatra, mas também a família. Ele sai varrendo a família. Ele sai visitando a família. Mas a palavra de Deus diz para a igreja: foge da idolatria. Por que Deus fala isso à igreja? Lá em 1 Coríntios 10, 14 fala: fugir da idolatria. Nós devemos fugir. Não encare a idolatria. Não enfrente esse tipo de demônios. São demônios que atuam, levando muitas vidas a desonrarem os seus próprios corpos. É o que diz a Bíblia. E a Bíblia não mente, ela é a verdade. Você pode falar para o teu irmão: meu irmão, foge da idolatria. A idolatria é um mal carregado de veneno. Tem crente idolatrando, como eu falei, cantor gospel. Tem crente idolatrando pastor. Isso, meu irmão, isso acontece. Em 1988 eu me converti, eu já via isso. As pessoas entravam na fila e não queriam ser orados pelos diáconos ou pelos aqueles irmãos que oravam na fila. Queriam ser orados só pelo pastor principal. Graças a Deus, aqui não temos isso. Aqui o rebanho é ensinado. Aonde bater é bênção. É verdade. Aonde você for orado aqui é bênção, você vai receber. Porque os pastores estão coesos, estão unidos, não tem lugar para o diabo agir. Graças a Deus. Estamos vivendo um momento especial. E nós temos que conservar o momento especial. Você quer saber de um segredo para a tua vida espiritual? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse é o segredo. Conservar o que temos. Mas não podemos abrir mão daquilo que Jesus já nos confiou.
Não abra mão daquilo que Jesus já te entregou. Quantos crentes perdendo aquilo que Jesus já entregou a ele? E nós precisamos falar desse assunto. Falar desse assunto. Tem crente idolatrando bens materiais. Senhor, me dá um carro, vou dar carona para os meus irmãos. Ah, não vou dar não, Senhor. O sapato dele como é que tá? Não dá não, vai sujar meu carro. Diz o Luiz, né? Salvou. Salvou. Tem crente idolatrando clube de futebol. Bem pesado, né? Falar nisso quando é corpo fluminense. Ah, aleluia! Caiu ou não caiu? Que tristeza, né? Meu Deus, quantos crentes idolatrando, chegam lá, choram. A câmera mostrava as pessoas chorando, porque o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana. A torcida do Flamengo chora o tempo todo, cara. Não tem como. É tristeza em cima de tristeza. É cheirinho em cima de cheirinho. Mas o que vão fazer? Mas o crente não pode estar envolvido nisso. Eu estou mostrando para os irmãos a tristeza que é o mundo. O mundo está lá, idolatrando, sofrendo, chorando. Mas o crente, o crente já largou isso. Nós podemos ter notícias, mas não somos mais agarrados àquilo que nos prendia antigamente. Esse que nos fala aí é com bandeira, fantasiado de Fluminense com Maracanã. Muitas vezes ele vê bandeira. Me converti, minha bandeira agora é Jesus. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Aleluia! Glória a Deus! Você tem que fazer do Senhor a tua bandeira. E não se envergonhar disso. Não se envergonhe do teu Deus. Tem crente se idolatrando. Vai para o espelho e diz: Senhor, meu Deus, tem alguém mais bonito do que eu? Tem aquela conversa do espelho meu. Tem alguém mais bonito do que eu? Meu irmão, mas ele pergunta até a Deus, Senhor. Acho que hoje eu vou abafar na igreja. Deus, você está mal. Está mal parado, tem que ser liberto. Tem que ser liberto. Na área do louvor das igrejas, é muito. As pessoas vão tocar para aparecer. Mas lembre-se de Salomão, quando inaugurou o templo. Os sacerdotes ficaram do lado de fora. E a glória de Deus entrou. Deixa a glória de Deus entrar no templo do Espírito, que é você. E você vai parar de ministrar, e só quem vai ministrar é o Senhor. Glória a Deus. Lembre-se que Deus não divide a sua glória. A idolatria é uma tentativa do diabo de dividir a glória de Deus. Mas Deus não divide a sua glória. A idolatria é um perigo. A Bíblia nos estimula a fugirmos dela. Não deixe a idolatria te pegar. A idolatria é um mal para toda a família. É isso que Deus está falando lá em Êxodo 20. Ele vai pegar a família e vai tentar atingir a família até a terceira e quarta geração. E quanto maior o tempo, quanto mais o tempo vai passando, mais difícil ficam as conversões. Você sabe disso, porque o apelo mundano é muito grande. Hoje ninguém tem tempo para Deus. Até os crentes estão encontrando dificuldade de tempo para Deus. É tanta tecnologia para a gente, é tanta coisa que nós precisamos agir.
aprender. E o tempo para Deus vai ficando de lado. Você imagina o mundo vai querer Deus? Hoje um desviado é a coisa mais difícil é voltar para Jesus. Mas quando vamos para o sopão, nós vemos isso. Nós vemos isso, as pessoas dizendo, não, já passou esse tempo. Eu era batizado do Espírito Santo. Encontramos uma vez um pastor, falei outro dia aqui, da Metodista, de Cascadura, a 200 metros da igreja, 300 metros da igreja, na rua. Ele falou, eu era pastor daquela igreja, na rua. E aí? Nem adianta, nem fala nada. O sujeito está fechado, bloqueou, fechou a porta, não é para o diabo, não, para Jesus. E Jesus diz, eis que estou à porta. Ele está batendo na porta dos desviados, da igreja desviada, separada dele. Aquela carta é para a igreja, meu irmão, não é para o mundo, não. E Deus fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, meu irmão, ouça o que o Espírito fala à igreja, mesmo a igreja adormecida, mesmo a igreja desviada. Nós precisamos nos lembrar disso. A idolatria é um mal para toda a família. Mas quando se manifesta a glória de Deus, não tem poder que possa resistir ao agir desta manifestação. A glória de Deus despedaça todo o jugo da idolatria. Esse que está te falando veio de uma família envolvida com a idolatria. E quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, abri mão de tudo aquilo que eu aprendi. Eu nasci de novo. Você pode dizer para Deus e para toda a igreja ouvir da tua boca, você nasceu de novo. Fala, eu nasci de novo. Aleluia. Tem uns que são felizados, não nasceram na casa de um crente, né? Mas a grande maioria nasceu de novo. A grande maioria nasceu de novo. E tivemos que largar coisas que fomos ensinados. A Bíblia fala, chama de fútil legado dos pais. Tem legado que é importante, Deus até exalta, mas tem legado que é fútil. Tem coisas que são futilidades para a nossa vida. E Deus fala isso lá em Pedro. Ele diz, o fútil legado dos seus pais. Então, os pais trabalharam na futilidade, naquilo que não tem nenhum valor para Deus. E aí você tem um encontro com Deus, versículo 6 do capítulo 20, se cumpre na tua vida. Vamos lá no versículo 6 do capítulo 20 de Êxodo, que é um texto lindo. Se cumpre na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Ame a Deus, igreja. Que a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua família. E guarda os meus mandamentos. Obedece a Deus. Para que a misericórdia de Deus esteja sobre nós. Louvado seja o nome de Jesus. O único remédio para a idolatria chama-se manifestação da glória de Deus. A glória de Deus tem que se manifestar. Aqueles discípulos, diante daquele cego, diante de Jesus, quem pecou? Ele ou o pai? Ou seus pais? E Jesus disse, ninguém pecou. É para que se manifeste a glória de Deus, para que se manifeste o poder de Deus. Foi isso que aconteceu na minha vida, e com certeza na tua. Se manifestou a glória de Deus na tua vida. O jugo do diabo foi quebrado. O jugo do diabo foi quebrado na minha e na tua vida. Esse jugo da glória de Deus despedaça. A glória de Deus despedaça todo o jugo da idolatria. E o único remédio para a idolatria chama-se a manifestação da glória de Deus. Existia na lei de Deus um outro pecado que acarretava a maldição aos descendentes. Era o da figura do bastardo.
Já ouviu falar em bastardo? Quem aqui já ouviu falar em bastardo? Amém. Quantos aqui sabem o que é bastardo? Amém. Amém? Aleluia. No dicionário, bastardo quer dizer que é aquele que nasceu fora do casamento. Deuteronômio capítulo 23. Versículo de número 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Meu Deus do céu, olha aí. Olha que palavra, hein? Até a 10ª geração. Não sei nem como é que é o nome que se dá, né? Você vai, filho, neto, bisneto, tataraneto, e aí começa a complicar. Eu já não sei mais como é que é a denominação que é. Como é que se chama? Depois de tataraneto é complicado, né? Pentaneto, né? Hexaneto, eu não sei como é que é. Heptaneto, aí vai por aí. É complicado. No dicionário informal, é o adjetivo dado a alguém que nasce em decorrência de uma gravidez provocada por uma relação sexual provocada ou praticada por uma mulher casada legalmente com outro homem que não seja o seu marido, sem o consentimento e o conhecimento deste. É o filho decorrente de uma gravidez indesejada ou não programada, cuja inseminação natural ou não é desconhecido pelo marido e ocorreu sem o consentimento, sendo, portanto, fruto e objeto de traição ou adultério. O dicionário online de português diz que é aquele que foi gerado por uma relação fora do casamento. Tudo isso que a Bíblia relata como dificuldades espirituais familiares são aniquiladas no Novo Testamento. Você sabe que Jesus bota um fim nisso tudo? O fim da lei é Cristo. Graças a Deus, o fim da lei é Cristo. Cristo mudou a história. Cristo muda a história. Não carregue mais esse jugo de problemas do teu passado. Eu quero que você guarde isso no teu coração. O que importa é o novo nascimento. Você pode falar: o importante na minha vida é o novo nascimento. Aleluia! É o novo nascimento. As coisas antigas ficaram para trás. Mas vem aí movimentos que dizem que você tem que regredir. Meu irmão, vou regredir até quando? Até 1988, porque o resto está lá no mar do esquecimento. Deus lançou no mar do esquecimento. Como é que eu vou voltar lá? Mas tem aí movimentos nas igrejas evangélicas dizendo que o sujeito tem que voltar até o ventre materno. Meu Deus do céu. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Esse versículo é mais conhecido do que nota de R$2. É muito conhecido esse versículo. Acho que todo mundo aqui tem uma nota de R$2 no bolso. Aleluia! Olha lá o que diz, olha. E assim, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas, eis que se fizeram novas. Pastor, eu não conheço meu pai. Minha mãe deu a escapulida. E eu nasci. Aí eu digo para você: Jesus escapuliu do céu, veio até a terra e gerou você. E você agora é uma nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ele te deu uma nova vida. O importante é essa nova vida. Tá bom? O que aconteceu contigo lá no passado, meu irmão, esquece. O meu irmão mais velho, quando se converteu, eu me lembro direitinho, ele falou para mim assim: Joaquim, eu estou devendo um cabrito lá. Olha só, eu estou devendo um cabrito lá, onde ele estava, né? Diz um filho lá, pediu um cabrito.
cabrito. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, Jesus é o nosso fiador. Deixa que Jesus pague. Então, eles conversaram com Jesus. Você agora está debaixo da proteção do rei. Você agora está no palácio. Você agora tem acesso ao trono de Deus. Você agora não precisa mais pagar nada, porque Jesus já pagou a tua vida, já pagou o preço pela tua alma. Aleluia! Mas é a preocupação com o passado. É a preocupação com o passado. Quantas pessoas ficam preocupadas? A minha família toda morre com 40 anos, tem um ataque, não sei de que, do coração com 40 anos. Meu irmão, você agora está em Cristo, é a nova criatura. Aquele mal que estava sobre a tua família foi rompido em você. E a partir de você, toda a tua geração, até 1000 gerações, são abençoadas. É a promessa de Deus. É promessa de Deus. Essa é a grande verdade do Evangelho. Não importa onde e nem como você nasceu. O que importa é o novo nascimento. O novo nascimento nos arremete para o reino de Deus. João 3,7 fala isso. Que é aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Mas como se dá um novo nascimento? Como é que se dá um novo nascimento? Quando ouvimos a palavra da verdade, nela cremos. Muitas pessoas acham que só em falar, eu já tenho Jesus no coração, isso não resolve. A Bíblia diz que tem que nascer de novo. E como é que se dá um novo nascimento? Você precisa ouvir a verdade. Você precisa ouvir a verdade. E a verdade precisa ser crida. Então, quando nós ouvimos e cremos, a Bíblia diz que algo tremendo acontece na vida do cristão, na vida do homem. O novo nascimento acontece quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. O novo nascimento acontece em nossas vidas quando cremos que Deus Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Porque se você for na Bíblia buscar quem é Jesus, quem diz os homens que eu sou, uns dizem, olha, é Elias, outros João Batista, outros Jeremias, alguns dos profetas. Meu irmão, o que eles acreditavam era a reencarnação. Mas Jesus veio botar a reencarnação por terra. Jesus venceu a morte, ressuscitou e nos prometeu o quê? Ressurreição. Aleluia. Ainda que morra, viverás. Aleluia. Coisas simples. Mas aquele povo, até Jesus ressuscitar, meu irmão, ninguém tinha ressuscitado. Ninguém tinha vencido a morte eternamente. E aquele povo acreditava em quê? Em coisas vazias, vãs, fúteis. Mas quantas pessoas você conhece que acreditam em coisas fúteis? Porque nunca ouviram a palavra da verdade. Para crerem e serem salvas, nascerem de novo. Você está compreendendo o que Deus está falando com você nesta noite? Amém. Deus está dizendo o seguinte: eu posso acabar com qualquer tipo de maldição na vida de qualquer um. Ele enviou Jesus para isso, a eliminar a maldição na tua e na minha vida. Eu agora sou bênção. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Você pode levantar a tua mão e dizer: eu sou um abençoado. Aleluia. Eu sou um abençoado do Senhor. Mas pastor, eu não estou vivendo isso. Mas você é. Você é. O que você está vivendo? O problema é para a manifestação da glória de Deus. O poder de Deus tem que se manifestar. Como é que você vai contar um testemunho se não há manifestação da glória de Deus?
Novo nascimento acontece em nossas vidas quando cremos que Deus Pai o ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O novo nascimento se dá quando nos tornamos propriedade de Deus, ao recebermos o selo de Deus e a marca de Cristo. Quantos têm a marca de Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho a marca de Cristo. Glória a Jesus. E o que acontece com as pessoas que nascem de novo? Essa pessoa recebe vida espiritual. Isto é, vida em seu espírito. Como Deus é espírito, inicia-se um relacionamento dessa pessoa com Deus da vida. Com Deus que é espírito. Todas as maldições são removidas. O Senhor nos transporta da maldição para a bênção. Todos nós, você pode dizer, eu fui transportado da maldição para a bênção. Aleluia, por isso que nós agora somos abençoados. Amém, Jesus. Mas pastor, antes de conhecer Jesus eu tinha muita coisa. Mas tem que lembrar quem é que te deu. Como é que você conseguiu? E se conseguiu ilicitamente, Deus vai tirar tudo. Não é palavra de maldição não, é porque Ele não divide a glória. O diabo vai falar para você, quem te deu essa casa fui eu. Quem te deu esse carro fui eu. Quem te deu essa empresa fui eu. E aí começa. E Deus vai falar o quê? Então vamos tirar tudo. E vou dar tudo novo para Ele glorificar o meu Senhor. É assim que funciona, meu. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém. O diabo não pode mais falar nas nossas vidas. Nós temos que fechar a boca de Satanás. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Mas como eu tomo posse desta provisão, pastor? Pelo conhecimento da palavra. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos. Então nós precisamos estudar a palavra, conhecer a palavra. Você novo convertido, você que é convertido há pouco tempo, ou você que é convertido há muito tempo, mas nunca se envolveu com a palavra, envolva-se com a palavra para você ser liberto. Para você poder receber de Deus as vitórias prometidas na sua palavra. Pelo conhecimento. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pelo conhecimento acontecem as manifestações da glória de Deus. O mal perde a sua sustentação. Por isso que as pessoas hoje não, já há algum tempo atrás, tinham aqueles seminários de quebra de maldição. Mas na realidade a quebra de maldição é pelo conhecimento. Você quer ter a maldição quebrada na tua vida? Conheça as bênçãos. Se você está no lugar da bênção, você tem que conhecer a bênção. Para que a bênção o quê? Você vai tomar posse da bênção e a maldição cai. A maldição cai. O mal perde a sua sustentação. Perde a sua base. Você agora passou a edificar a sua vida na rocha eterna. Agora é a pergunta aqui, para você que se encontra aqui. O que você tem vivenciado de problema na sua vida? Uma enfermidade? Um problema familiar? Um problema existencial? São problemas de relacionamento? Tem faltado fé? Um defeito físico de nascença? Se lembra de João 9? Aquele jovem nasceu cego. Pastor, o senhor está indo muito fundo, pastor. Eu já vi coisas grandes acontecer. Eu já vi perna crescer. Eu já vi pessoa com AVC ficar curado na hora. Eu já vi câncer bater em retirada imediatamente. Orar e mandar procurar, vai procurar o caroço. E a pessoa ir lá no banheiro, tender a se apalpar aqui no púlpito. E sumiu. Glória a Deus. Deus faz isso. Deus faz isso. Glória a Deus. E Deus cura já durante a pregação. Pode procurar o caroço. Aleluia. Aleluia. Pode procurar. Porque o Senhor está no nosso meio. A palavra dele está sendo ministrada. E é Ele quem cura, não sou eu não, meu irmão. Amém, Jesus.
Não espera nada de mim, não. Espera tudo de Deus, tudo do Senhor, tudo do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Não importa o mal, nem o tamanho dele. Muitas vezes nós nos assustamos com o tamanho. Eu me lembro de Pedro descendo daquele barco, o impossível. Os discípulos dizendo: Pedro, não vai, tu vai afundar, Pedro. Ninguém anda sobre o mar. Para pensar, meu. Mas é Jesus que está chamando. Vem, vem. E Pedro, ouço os homens ou ouço a Deus? E ele desce do barco. Essas águas são duras, feito um chão. E começa. Aí primeiro o raio desce. E ele. Aí já começa, né? O chão afunda. Meu irmão. Mas ele andou. 2 homens andaram sobre as águas. Jesus e Pedro. Glória a Deus. Você quer andar sobre as águas? Vamos fazer uma visita à lagoa? Vamos fazer uma visita à Barra? Andar sobre as águas? Eu acho que não é por aí. Isso é tentar a Deus. Mas receber de Deus uma cura. Aquele leproso chegou diante de Jesus e disse: Senhor, eu quero ficar limpo. Só o Senhor pode fazer isso. Quero ficar limpo. Jesus tem prazer em te curar. Jesus tem prazer em ministrar um milagre na nossa vida. Tudo tem um propósito. Que propósito? A manifestação da glória de Deus. Deixa que se manifestem as obras de Deus. Deixa que se manifeste a glória de Deus na tua vida, igreja. Enquanto isso não acontecer, o problema persistirá. Você tem que ter um encontro com a glória de Deus. Você tem um encontro, tem que ter um encontro. Ontem a glória de Deus encheu esse lugar de uma tal maneira que todos que estavam aqui tiveram esse encontro com a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, você não vai ficar fora. Eu queria te convidar, fique de pé. Jesus disse que tudo isto é para que se manifeste a glória de Deus.